Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar algo relevante, crucial para os nossos dias, para a igreja dos nossos dias, e para isto eu quero usar como texto áureo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, está escrito: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca à semelhança do ramo, e esses ramos são recolhidos e jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra maravilhosa que nos ensina que para que o cristão autêntico, o cristão que nasceu da água e do Espírito dê fruto, precisa estar no cerne, no escopo da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Este ramo precisa estar na videira. Meus amados irmãos, nós aqui lemos um texto em que Jesus, ele se autoproclama a videira verdadeira. Mas quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos que Deus, em vários textos bíblicos, mediante aos profetas e até mesmo no livro de Salmo, ele apresenta a Israel como videira. Pois Israel tinha um propósito e uma missão de revelar Deus às nações mediante a sua vida de devoção e adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Porém, Israel falhou no seu propósito de revelar o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, para as nações da terra. Porém, na nova aliança, quando Cristo aqui, nesse texto, ele se apresenta como a videira verdadeira, nós vemos claramente que Israel falhou em apresentar o Pai, em revelar o Pai. Mas agora Cristo se apresenta como a videira verdadeira. Ou seja, Israel falhou, mas Cristo veio para revelar-nos o Pai. E ele nos revelou. Aqui no versículo de número, aliás, no capítulo 14, Filipe pede a Jesus para revelar o Pai. Jesus lhes respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não credes que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Então Jesus, literalmente, ele diz que quem vê a ele, não vê somente ele, mas vê o Pai. Então, Israel falhou em revelar o Pai, mas Cristo veio para cumprir o propósito. E ele cumpriu o propósito. E ele nos revelou o Pai. Aqui no prólogo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João,
no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou, Pai. Então ele nos revelou, nulo revelou o Pai. Ele não falhou, ele cumpriu plenamente, cabalmente, explicitamente. E aqui neste capítulo 14, Jesus ele fala que ele iria nos preparar um lugar. Ele fala que quem vê a ele, vê o Pai. Ele fala também sobre a vinda do Paráclito, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E quando chegamos aqui no capítulo 15, Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então perceba que Jesus, ele se compara como a videira e os seus discípulos ele equipara também como os ramos desta videira. E se, assim como o ramo que está na videira precisa frutificar, assim Jesus também, ele explica que aqueles que estão em aliança com ele precisa também ser um ramo frutífero, porque se nós estivermos nele e nós não dermos o fruto desejado por Deus, de acordo à vontade de Deus, segundo o beneplácito da vontade de Deus, o próprio Cristo diz que este ramo será cortado da videira, este ramo será cortado dele. Então nós precisamos estar em Cristo, mas não somente estar em Cristo, nós precisamos estar nele, frutificando segundo o beneplácito da vontade de Deus. Porque se nós não dermos o fruto que Deus espera, que Deus deseja, nós seremos cortados da videira. Amém? E Jesus ele continua dizendo aqui no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós nos expomos à pregação da palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, nós estamos sendo limpos por esta palavra. Porque a palavra de Deus tem este objetivo, assim como a água, alguém que está sujo e toma um banho, se lava na água e ele passa a estar limpo, assim também, quando nós nos expomos à pregação da palavra de Deus, esta palavra tem o poder sobrenatural de nos limpar, de nos aprimorar, de nos capacitar para viver segundo a vontade de Deus. E Jesus ele continua dizendo que para os seus discípulos que se eles quisesse de fato frutificar nele, frutificar no reino de Deus, eles precisariam permanecer em Jesus, assim como o ramo permanece na videira frutificando. Então Jesus diz: permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então Cristo ele coloca aqui uma condicionantes para os seus discípulos, em que para que eles fossem ramos frutíferos, para que eles fossem alguém que dá fruto para a glória de Deus, eles precisariam permanecer em Cristo. Eles precisariam permanecer em uma vida de obediência ao Senhor, para que eles pudessem ser ramos frutíferos. E aqui, abrindo um parêntese, haja visto que é bom que se diga que nem todo ramo que está em Cristo é um ramo frutífero, porque Jesus, quando usa a alegoria, aliás, da videira, simbolizando a ele, Jesus diz que há ramos que está nele que não frutifica, e porque não frutifica, estes ramos serão cortados. Então nós precisamos permanecer nele, nós precisamos estar nele, mas de acordo com o beneplácito da vontade dele, para que nós sejamos ramos frutíferos, à semelhança deste ramo que está na videira e que é ramo frutífero. Mas este ramo que é um ramo frutífero, mesmo estando na videira, Jesus diz que o Pai poda este ramo para que ele dê mais fruto.
Então você precisa entender, eu preciso entender que mesmo nós estando em Cristo, sendo ramos frutíferos, nós estamos sujeitos, submissos a passar pelo processo da poda, que muitas das vezes é doloroso, mas é crucial, é relevante, é importante para que nós, a semelhança deste ramo que passa pela poda, para que dê mais fruto, nós também precisamos passar pelos processos que Deus nos submete, que Deus já projetou para que nós passemos, para que nós continuemos a ser ramos frutíferos, que frutifica 100 vezes mais para a glória de Deus. Então, o ramo frutífero também passa pela poda. Diferentemente do ramo infrutífero, que foi cortado, este ramo frutífero, ele passa pela poda, não para ser excluído da videira, mas para que ele seja aprimorado, aperfeiçoado, para receber os próximos frutos da próxima safra. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele continua dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, este dá muito fruto. E ele diz aqui no versículo 5, se não vejamos, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então aqui Jesus, ele deixa claro que para que um cristão seja alguém frutífero no reino de Deus, esse indivíduo precisa estar ligado à semelhança deste ramo que está ligado à videira, porque é o tronco que transmite a vida para o ramo, para que ele continue vivo. Assim também, para que nós tenhamos vida e sejamos ramos frutíferos no reino de Deus, cristãos frutíferos, nós precisamos estar ligado, aliançado com o Senhor Jesus, porque afinal ele mesmo disse que o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira. E ele mesmo também diz aqui que sem ele nós nada poderemos fazer. Então ele deixa claro que para que eu e você sejamos ramos frutíferos, nós precisamos e devemos permanecer em Jesus. Mas aquele ramo que foi cortado, Jesus aqui ele diz que quem não permanece em mim é jogado fora e seca a semelhança do ramo, e esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então o destino daqueles que não permanecem em Cristo, que não permanecem na aliança com Cristo, é ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, a semelhança deste ramo que foi cortado. Então nós precisamos terminar a nossa carreira e guardar a nossa fé, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então todos nós, sem exceção, sem distinção, precisa ter um início bem sucedido e um final bem sucedido, porque muitas das vezes tem pessoas que começam bem a sua carreira em Cristo, mas que não termina bem na sua vida. Então não foi para isto que Deus nos projetou, para começar a nossa carreira em Cristo bem e terminar mal. Não, ele quer que nós começamos bem e terminemos a nossa carreira bem, porque Hebreus 12, a Bíblia diz que nós precisamos deixar para trás o embaraço, nós precisamos deixar para trás o pecado que nos assedia e fazer a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos ter esta convicção, essa concepção, nós precisamos ter em nós esta convicção que nós precisamos e devemos terminar a nossa carreira bem em Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Porque Ele criou todas as coisas
para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Então nós precisamos começar a nossa carreira em Cristo e terminar com êxito, porque este é o propósito de Deus, para que naquele dia nós podemos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas para isto, nós precisamos permanecer em Cristo, a semelhança deste ramo que, para que seja um ramo frutífero, ele teve que permanecer na videira e passar pela poda. E a poda, na vida do crente, ela, muitas das vezes, como eu já falei, é doloroso. Mas é importante, porque é nos processos que nós passamos, que nós aprendemos, que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Que nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus. E que nós que nós recebemos experiência para que nós possamos ser instrumento na mão de Deus para edificar outras pessoas. Porque, segundo Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz que primeiro Deus ele nos consola em nossas tribulações que passamos, para que por meio do consolo que nós mesmos somos consolados por Deus, nós possamos consolar aqueles que estão passando por tribulação. Então, a poda nas nossas vidas, ela é importante. Nós não devemos e nem podemos rejeitar o tratamento de Deus na nossa vida, que é o tratamento de Deus que vai nos aprimorar e nos fazer crescer para viver as promessas de Deus, para viver os propósitos de Deus que Ele já projetou para nossas vidas. Porque quando as coisas estão boas, a gente entra no modo de comodismo, mas quando nós estamos passando pelo processo da poda, nós somos aprimorados, nós somos impulsionados para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então nós precisamos nos submeter ao processo da poda. Amém? Então precisamos e devemos estar aberto para Deus fazer aquilo que Ele deseja e que está no coração dEle nas nossas vidas. Porque somente assim nós vamos conseguir fazer aquilo que agrada a Deus de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Então nós precisamos nos submeter ao processo da poda que passamos. Nós precisamos. Porque é no processo da poda que nós somos aprimorados para que nós possamos frutificar 100 vezes mais e o nome de Deus ser glorificado na nossa vida. Quando nós observamos a epístola do apóstolo Tiago, logo no prólogo, ele escrevendo aos cristãos do primeiro século da igreja primitiva, o apóstolo Tiago ele vai dizer: amados, alegrai-vos pelo motivo de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação perfeita, para que sejais completos e aperfeiçoados, sem vos faltar coisa alguma. Então nós precisamos e devemos, porque é no processo, é na poda que nós somos aprimorados para viver o escopo, o bojo da vontade de Deus, viver aquilo que unge a vontade de Deus. Então, se você está passando por este processo da poda, persevere, continue adorando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará depois desse dia de nuvem escura na sua vida. Porque é no momento das tribulações, é nos momentos desérticos que nós passamos, que nós somos capacitados, aprimorados para viver aquilo que Deus já projetou para nossas vidas. Então nós precisamos e devemos nos submeter ao propósito que Deus já instituiu na sua palavra e que Ele já ministrou no nosso coração mediante a uma palavra profética e específica. Amém? Então precisamos e devemos nos submeter à vontade do nosso Deus. Amém? Então muitas das vezes nós rejeitamos, mas nós precisamos permanecer de acordo com aquilo que Deus já ordenou, que Deus já falou na sua palavra. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos ramos frutíferos. Ramos frutíferos. Porque quando Jesus ele diz aqui
que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o agricultor, aqui claramente Jesus ele está usando a figueira como paradigma para ilustrar o seu papel na vida do crente e o papel do crente em aliança com ele. Em aliança com ele. E Jesus disse que a semelhança dessa videira que tem um agricultor que cuida desta videira para que ela possa continuar saudável e dando fruto, Jesus ele usa o agricultor como um paradoxo para ilustrar o papel de Deus no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Amém? E a semelhança deste agricultor que cuida da videira para que ela permaneça saudável e limpa para receber os frutos, assim Deus, na igreja, corpo de Cristo, o Senhor ele tem esse papel de fazer separação entre o santo e o profano, entre aquele que está em luz e entre aquele que está em trevas. Então Deus ele conhece, assim como o agricultor olha para a videira e sabe o ramo que é um ramo frutífero e o ramo que é infrutífero, assim também Deus ele olha para a igreja, corpo de Cristo, e ele vê aqueles que são ramo frutífero no corpo do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a igreja militante, nós seres humanos, quando nós olhamos para a igreja militante, nós podemos somente ver os cristãos, mas não sabemos quem de fato é trigo e quem de fato é joio. Mas Deus, quando ele olha do seu trono, com o seu olhar penetrante, ele olha e vê aqueles que de fato têm uma aliança com ele, aqueles que de fato andam dentro do escopo da vontade dele. Porque uma coisa é você fazer parte da igreja militante, outra coisa é você fazer parte da igreja triunfante. E nem todos fazem parte desta igreja triunfante. Aí você se pergunta, a igreja triunfante só faz parte daqueles que já dormiram no céu? Não. Todos aqueles que estão aqui na terra e são crentes salvos, estes são parte da igreja triunfante. Então Deus conhece aqueles que fazem parte da igreja triunfante. Porque fazer parte da igreja militante, todos podem fazer, seja crente ou não crente, mas fazer parte da igreja triunfante somente aqueles que são salvos. Somente os que são salvos. Então, Deus, ele conhece a semelhança do agricultor que olha para a videira e vê os ramos que está sendo frutífero e os ramos que se tornou infrutífero. Provavelmente, a ideia aqui é que o ramo secou, para que ele esteja imóvel na videira, porque está seco e não tem vida. Então, é possível? Sim, quando nós paramos, é possível na vida espiritual você estar na igreja, indo na igreja, mas está morto espiritualmente? Sim, só basta que eu e você paremos de ter um relacionamento com Deus na sua palavra, meditando na sua palavra, orando diariamente. Você estará, se você não fizer essas coisas, essas disciplinas espirituais, cada dia mais você vai se tornando um crente apático, um crente sem sal, que não serve para nada, senão como sal, senão quando o sal perde o sabor, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, para que eu e você sejamos crente frutífero, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E não obstante a isso, nós precisamos e devemos ter e levar em consciência que Deus ele não brincou. Jesus ele não brincou quando ele conta este exemplo aqui, usando a videira como exemplo, que o ramo que se tornou infrutífero foi cortado. Assim todos nós, se tornarmos infrutíferos no reino de Deus, nós seremos cortados do reino de Deus. Nós seremos cortados da igreja. Igreja, corpo de Cristo. Deus ele conhece. Amém? Deus, ele conhece quem está em aliança e quem não está. Porque quando ele olha do seu trono, com seu olhar penetrante, ele sabe aqueles que de fato têm uma aliança, quem está vivendo em santidade. Ele sabe qual crente está firme com ele. Ele também conhece o crente que está vivendo em santidade e ele conhece o crente que faz parte da igreja triunfante. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele conhece todas as coisas. Porque a Bíblia diz que ele tem
ele tem 3 atributos exclusivos: a onipotência, a onisciência e a onipresença. A onisciência faz ele conhecer todas as coisas, antes mesmo que ela aconteça. Então ele olha para a igreja e ele vê aqueles que de fato têm uma aliança com Cristo, que de fato têm compromisso e que têm o temor do Senhor no seu coração. Mas nós, como seres humanos, quando nós olhamos para o âmbito eclésico, nós vemos somente uma massa, onde é composta de várias pessoas que professam a mesma fé, mas Deus, com o seu olhar penetrante, ele olha e ele sabe quem é que está em aliança com ele, mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Então não basta só professar uma fé de boca, você precisa professar uma fé, mas que vive uma fé genuína na prática, porque quando Tiago ele escreve a sua epístola, ele diz: me mostra a tua fé sem obra e eu te mostro a minha fé mediante as minhas obras. Então nós precisamos ter uma fé operante e não uma fé inoperante, porque o ramo frutífero é aqueles que têm uma fé verdadeira, uma fé que gera obediência ao seu Senhor, que é Yeshua HaMashiach, aquele que morreu sim, mas ressuscitou e agora está vivo para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus ele conhece, Deus ele conhece. O crente que tem aliança com ele, mas nós não conhecemos, nós não sabemos, nós podemos até deduzir, mas na certeza plena e cabal, nós não temos. Mas Deus, ele olha no clímax, no ápice, e ele vê todas as coisas de frente para trás, de trás para frente, como se fosse a mesma coisa. Porque Deus, ele tem o olhar como chamas de fogo. E nada passa despercebido ao olhar do Todo-Poderoso. Alamante ou deblai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece aqueles que têm compromisso com ele. E estas pessoas que têm compromisso com Cristo, estas pessoas estão sempre preocupadas. Se elas estão agradando a Deus, se elas estão glorificando a Deus mediante ao seu testemunho de vida. Como é que está o seu testemunho de vida? Como você tem vivido na sua vida secular, na sua vida cotidiana? Você tem glorificado a Deus? Você tem sido lamparina neste mundo tenebroso? Você tem sido pessoa que de fato tem um compromisso com Deus e que manifesta este compromisso no meio dos incrédulos? Ou você tem sido um crente 007, que só é crente na igreja, mas que dentro da sua vida secular você não demonstra que de fato tem uma aliança com Deus? Tem muitas pessoas assim, crente pseudo, crentes nominais que professam a fé de boca, mas que não vivem na prática. Nós precisamos ser crente autêntico e não crente inautêntico, porque se nós estamos ligados à pessoa de Cristo, nós precisamos ser ramos frutíferos, porque se formos ramos infrutíferos, nós seremos cortados da videira. Nós seremos cortados da videira. Nós seremos. Então nós precisamos ter o temor do Senhor no nosso coração. Nós precisamos e devemos. Se não, vejamos um comentário meu teológico, porque Cristo nos salvou não foi simplesmente para que nós sejamos crentes salvos, mas Ele nos salvou para que nós sejamos lamparinas que resplandecem neste mundo tenebroso. E aqueles que estão na cegueira, que estão em nossa geografia, olharão para nossas vidas e verão a glória de Deus e glorificarão o nosso Pai que está no céu. Amém? Então, nós precisamos ser este crente que é lamparina, este crente frutífero, porque se nós estamos na videira verdadeira que é Cristo, nós precisamos e devemos frutificar para a glória de Deus, porque senão nós seremos cortados desta videira. Nós seremos cortados desta videira, porque a semelhança do agricultor que cortou o ramo infrutífero, da mesma forma Deus vai cortar do seu reino todo aquele que é escândalo, todo aquele que é ramo infrutífero. Todos, sem exceção, porque Deus ele não revoga o que ele já falou na sua palavra.
a não ser se houver arrependimento. Se houver arrependimento, ele age com benevolência e com graça, porque ele tem um amor complacente e misericordioso. Complacente e misericordioso. Então nós precisamos levar a sério. Porque se nós somos ramos infrutíferos, nós glorificamos a Deus, mas se formos ramos infrutíferos, seremos cortados pelo Pai. Amém? E não obstante a isto, nós precisamos entender que se nós não dermos o fruto que Deus quer, que Deus espera de nós, nós seremos cortados da videira que é Cristo, a semelhança deste ramo que o agricultor, quando limpou a videira, ele tirou o ramo inútil, o ramo infrutífero, porque estava ocupando um lugar que não era mais dele. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter responsabilidade no reino de Deus. Porque não fomos projetados, não fomos salvos para sermos ramos infrutíferos no reino de Deus. Pelo contrário, o Senhor nos projetou, nos impulsionou para que nós saiamos e damos frutos que permanecem para a vida eterna. Para a vida eterna. Para a vida eterna, porque nós podemos, a cada dia, mesmo diante as lutas, as guerras a que passamos, ser ramos infrutíferos, ramos que dão fruto, que permanece para a vida eterna. Amém? Então, precisamos e devemos dar fruto. E agora eu quero aplicar o texto, eu quero concluir aqui e aplicar o texto. João 15,6, a Bíblia diz: quem não permanece em mim é jogado fora e seca a semelhança do ramo. E esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Então, Jesus, ele não brincou. Todo ramo que não permanecer nele é cortado, lançado fora e jogado no fogo e queimados. E precisamos e devemos levar a sério. Precisamos e devemos levar a sério, porque ele nos projetou para sermos ramos frutíferos, ramos que frutificam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Porque quando um crente é um ramo frutífero, o nome de Deus é glorificado, o nome do Senhor é exaltado mediante a vida do crente, mediante a vida deste crente. Jesus, ele foi fático, ele foi intrínseco e retórico nesta afirmação: todo ramo que está em mim não dá fruto, o Pai corta. Mas aquele ramo que dá fruto, o Pai limpa, para que dê mais fruto. Amém? Então nós precisamos permanecer, nós precisamos ficar firme na videira verdadeira que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o ramo não der fruto, é cortado. Apocalipse 20, a Bíblia diz que, partindo desse versículo que eu li, João 15,6, que o ramo será jogado no fogo e queimado, Apocalipse 20, versículo 15 diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Aqui está a recompensa daqueles que não frutificam. Será lançado no lago de fogo, será queimado. Mateus 13, versículo de número 41 e 42, está escrito: o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é um alerta, e nós precisamos tomar esse alerta, porque Deus, ele não brinca. Deus, ele não permeia em dois pensamentos. Se Deus está dizendo que todo aquele que não dá fruto, a semelhança do ramo que foi cortado e lançado no fogo, assim também todo aquele que está no reino de Deus e não dá fruto também será cortado e lançado no lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dente. Mateus 25, 41 está escrito: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: afasta-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então,
nós, através destes versículos, precisamos estarmos atentos e vigilantes. Não estou dizendo que nós precisamos andar com medo. Não, nós precisamos andar com temor a Deus. Temer ao Senhor é diferente de sentir medo. Então, quando eu temo ao Senhor, porque eu reconheço a supremacia do Senhor, a sua soberania, eu reconheço quem é Ele, o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas que este Deus que é Todo-Poderoso, Ele também é o nosso Abba Pai. Então, quando nós olhamos a figura de um pai e de um filho, o filho, ele respeita o pai, e deve ser assim, não simplesmente pelo medo, mas porque ele ama o seu pai e quer agradar o seu pai. Assim também deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus. Não se relacionar e obedecer com medo de ser lançado no inferno. Não, nós precisamos obedecer porque primeiramente nós tememos e porque nós o amamos. Amém? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, porque Ele nos amou e entregou o seu bem maior, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É bom que fique claro este axioma da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser crentes frutíferos, crentes que verdadeiramente têm compromisso, uma aliança com Deus e que vive dentro do escopo do bojo da vontade de Deus. Dentro do escopo da vontade de Deus. Então, ser ramos frutífero é ter uma consciência que agrada a Deus, diante dos homens, para que a cada dia da nossa vida nós sejamos instrumento na mão de Deus para a glória de Deus. Ser ramo frutífero requer de nós renúncia, submissão e obediência ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, para que eu e você sejamos ramos frutíferos, tenha em primeiro lugar fruto de arrependimento, uma boa consciência e submissão ao senhorio do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus produza em nós o seu fruto segundo o seu querer, segundo o seu efetuar. Os frutos que está escrito em Gálatas 5, versículo 22. Se não vejamos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Porque ramos frutífero é obediente a Deus. Ramo frutífero é conduzido, é guiado pelo Senhor Espírito Santo de Deus. Então, o meu desejo do meu coração é que você seja um ramo frutífero. Um ramo que frutifica 100 vezes mais para a glória do Senhor Jesus. Conclusão agora. Princípios teológicos. O primeiro, permanecer em Cristo para que nós possamos dar fruto que permanece para a vida eterna. João 15, versículo 4. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, permanecer em Cristo é a condicionante que ele instituiu para os discípulos, os seus primeiros discípulos, e continua valendo para mim e para você. Então, nós, para ser ramos frutíferos, precisamos permanecer em Cristo. Amém? Segundo princípio teológico, colocar em prática os ensinamentos de Cristo para que nós sejamos lapidados, preparados para uma vida frutífera no reino de Deus. Versículo 15, capítulo 15, o versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então se exponha a pregação, a leitura da palavra, a oração, porque a palavra de Deus tem esse poder sobrenatural de nos podar e nos limpar para que nós estejamos dentro do que unge a vontade do nosso Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Terceiro princípio teológico. Quando somos crente frutífero, o Pai é glorificado através das nossas vidas. João 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado nisto, em que dei muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então nós vemos aqui que, quando o crente é um ramo frutífero no corpo de Cristo, é tributo para Deus, glória para Deus,
Mas junto a isto, ele também está manifestando que ele de fato é um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado por esta hora, por este momento. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Pai, que esta palavra penetre ao coração destas pessoas, destes irmãos e daqueles que ainda não te conhecem, gerando vida e vida em plenitude para o louvor da tua glória. Senhor, que esta palavra fale e cale nos corações para que o teu nome seja glorificado. Ó Pai, que a cada dia nós venhamos abrir mão do nosso eu, do nosso ego, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência para viver em obediência ao teu Espírito, ao senhorio do teu Espírito, para que nós venhamos ser a cada dia ramo frutífero, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilhe para outros. Um grande abraço, até o próximo vídeo.